Olá a todos, a todas, boa noite. Meu nome é Carlos Fernando, nós estamos aqui para dar início a um webinar, na verdade, uma série de webinars que foram organizados pelo Instituto Convicção e parceria com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que chama-se Webinar Saúde 2025. É uma série de webinars onde nós trataremos sobre saúde e bem-estar, tecnologia aplicadas à saúde e tudo aquilo que faz parte da parceria que nós temos com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, ter essa oportunidade de dar início a esses trabalhos. Esperamos que esse evento proporcione a vocês mais motivação, conhecimentos práticos aplicáveis ao dia a dia e também reflexões para o direcionamento de uma vida mais significativa e plena. O Instituto Convicção é um ecossistema que atua na promoção da formação profissional em nível de pós-graduação lato sensu em cursos livres nas áreas de saúde e bem-estar, negócios, direito, tecnologias, com ênfase na saúde. Temos uma missão ousada: construir um mundo melhor pela educação. Fundado em 2023, o Instituto Convicção sintetiza uma experiência de cerca de 30 anos dos seus fundadores na educação superior brasileira, contribuindo para a sua evolução, inovação e transformação. Temos um grande orgulho de atuar em conjunto com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, uma instituição de tradição reconhecida, de qualidade reconhecida, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, com programas de mestrado e doutorado na área de saúde. E, em conjunto com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o Instituto Convicção oferece os cursos de pós-graduação em Ayurveda, pós-graduação em fitoterapia e prescrição de fitoterápicos, pós-graduação em inteligência artificial para líderes em saúde, pós-graduação em meditação e mindfulness e pós-graduação em naturopatia. Os webinars desta série de fevereiro foram propostos e curados pelos coordenadores dos programas de pós-graduação em fitoterapia, meditação e mindfulness e naturopatia. No dia de hoje, teremos o webinar sobre medicina integrativa com fitoterapia como atenção primária à saúde, com o professor mestre Flávio Susumu Yasuda, a quem antecipadamente agradeço ter aceito o convite para compartilhar conosco seus conhecimentos e experiência. Deixarei para que o professor Rodrigo Damião Antônio, coordenador do programa de pós-graduação em fitoterapia e prescrição de fitoterápicos, faça a devida apresentação do nosso convidado. Assim, para dar a condução das atividades, eu chamo ao palco o professor Rodrigo, coordenador do programa. Espero que vocês tenham um ótimo webinar com insights e o vislumbre de novas possibilidades e oportunidades. Tenham todos um excelente webinar e até uma próxima. Rodrigo, a palavra é sua. E prescrição de fitoterápicos do Instituto Convicção, com parceria com a Santa Casa de São Paulo. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, trazendo essa webinar. Nosso assunto de hoje, a medicina integrativa com fitoterapia como atenção primária em saúde, com o nosso queridíssimo professor Flávio Yasuda, professor
extremamente elogiado pelos nossos alunos, professor com extrema bagagem indiscutível, né? Com sua bagagem indiscutível, professor Flávio, seu conhecimento imenso. Que eu gostaria de dizer para vocês que, né, o ramo da fitoterapia é um ramo milenar, ele transcende todas as questões evolutivas da saúde. Por mais que a gente ache que a fitoterapia ela não é uma coisa meio mística, mas temos que levar em consideração que mais de 70% de todos os medicamentos que temos no ramo da saúde, que temos à disposição, né, de tratar, de melhorar a saúde das pessoas, eles vêm direta ou indiretamente da natureza, das plantas, né? Então, são fitoterápicos. Todo esse conhecimento, ele vem lá da época da Idade das Pedras, digamos. É até difícil a gente desconectar a fitoterapia da evolução humana. Se formos pensar, a fitoterapia ela vem desde a questão do nascimento do ser humano, né? Quando o ser humano nasceu a fitoterapia, porque ele começou a se alimentar, ele começou a sentir alterações no seu corpo com os seus alimentos, com plantas que ele ingeria, e dali começou a nascer a questão dos conhecimentos da fitoterapia. E esse conhecimento ele é milenar, ele vem, esse conhecimento ele vem passado de gerações a gerações e chegou até nós, né? Principalmente com a questão dos melhoramentos feitos pela Revolução Industrial, né? Pela indústria farmacêutica, que retirou moléculas brutas lá da natureza, como o ópio, o extrato da papoula, extraindo a morfina e até transformando em moléculas extremamente potentes, como o fentanil e outras moléculas derivadas da morfina. Então, digamos assim, a fitoterapia é algo extremamente importante, é extremamente comum na nossa sociedade. Quem não tem essa memória de um chazinho da vovó, né, um chazinho da mamãe quando estava um resfriado, é praticamente impossível ninguém ter essa relação. E essa relação, todos nós temos um fio, né, pelo menos um mínimo contato com a fitoterapia, né? E além do mais, nessa questão evolutiva, né, nós estamos no Brasil, nós somos brasileiros, então, floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, todo esse nosso bioma absurdo, né, esse laboratório de moléculas ativas que nós temos à nossa disposição, a gente tem que dizer, respeita a nossa história, porque nós somos brasileiros. Então, é com muito prazer que estamos aqui hoje, e eu vou passar a palavra para o nosso queridíssimo professor Flávio Assuda, que vai falar para vocês um pouco da medicina integrativa, né, com a fitoterapia na atenção primária, nesse primeiro contato com a sociedade, com nossos queridos doentes, nossos colegas que estão doentes, e a importância da fitoterapia nesse primeiro contato, para muitas vezes resolver, se não for resolver, muitas vezes inibir muitas complicações, né, de uma doença a primeiro contato, essa atenção primária em saúde mesmo, tá? Professor Flávio, a palavra fica com você, é um prazer imenso, agradeço muito a sua presença e ótimo show. Boa noite, professor Rodrigo, boa noite a todos. Eu que agradeço, né, o convite por estar aqui com vocês e para falar um pouquinho da minha experiência em fitoterapia, uma coisa que eu gosto desde 1996 e pelo que eu passei tudo aí, né, que eu já estava conversando aí nos estúdios com vocês, não foi fácil, né? E a fitoterapia é uma paixão. Eu falo para os meus alunos, eu sou meio suspeito para falar em fitoterapia, porque é a coisa que eu mais gosto, né? E se eu pensar aí, falando em medicina integrativa, né, que em 1996, antes de ter
cursos técnicos de acupuntura, que naquela época ainda não tinha, estava sendo projetado pelo Sindicato de Acupuntura de São Paulo, e que, na verdade, não era medicina integrativa, era medicina alternativa. Por que alternativa? Porque o que não dava para ser tratado normalmente iria cair num acupunturista, num fitoterapeuta chinês, coreano, né? E que depois de um pouquinho de tempo, quando apareceram os cursos técnicos e começou as pós-graduações, passou a ser medicina alternativa e complementar. Nós ganhamos muito com isso, né? A gente agora estava complementando alguma coisa que estava sendo feita. Agora, com mais alunos da área da saúde, fisioterapia, biomedicina, enfermagem, toda a área da saúde, da atenção primária à saúde, né? Por isso que o tema é atenção primária à saúde. Nós somos a base. Farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, somos a base. Por isso que medicina integrativa. Na última aula, eu elogiei os alunos, falando para eles, são 28 alunos, 30 alunos, que estão tentando mudar o tipo de cuidado da saúde do nosso povo. Né? Por quê? Essa medicina integrativa, além da fitoterapia, que é um armamento muito grande, né? Que nem o professor Rodrigo estava falando aí, a gente extrai tudo de lá, né? Mas eu gosto da plantinha, né? Da tintura, mas não tanto dos sintéticos, mas a fitoterapia pura, né? Isso porque eu tive 2 grandes professores, né? Um coreano, Dr. Daniel Kim, que naquela época não tinha outro tipo de professor, era um mestre em fitoterapia. Eu aprendi degustando plantas dentro de caixinhas, né, daqueles armários chineses e coreanos. Ele fez eu experimentar uma por uma, para ver sabor, gosto, efeito. Olha, para você ter ideia, eram mais de 200 ervas para testar naquela época. E um outro professor muito bom foi o professor Wagner, da minha pós-graduação de fitoterapia clínica, que era um farmacêutico alemão que eu não tinha ideia, eu já tinha feito farmácia, já sabia que era uma tintura e não tinha ideia exata de trabalhar com uma tintura. Bagagem ruim, né, professor? Hã? Bagagem ruim, né? Um asiático, um alemão? Nossa, e esse professor é uma coisa assim, que ele trabalhava fazendo sinergismo com a fitoterapia, professor Rodrigo. E assim, para mim foi muito bom, porque eu já trabalhava com sinergismo com planta chinesa. Quando começa a se trabalhar com sinergismo com fitoterapia brasileira, é melhor ainda. Não, imagina, meu Deus. Cresceu assim, e é uma coisa que ainda eu acho que a gente vai ter que mudar mais para frente, professor Rodrigo, é trabalhar com sinergismos das plantas, coisa que ainda nós temos aquilo lá. Tem uma inflamação, vou dar uma garra do diabo. Tenho ansiedade, vou dar uma valeriana. Tô com dor de estômago, né? Vou dar uma espinheira santa. Atacar de várias frentes, né? A gente tem que entender o motivo de uma inflamação, entender o motivo de uma gastrite, entender o motivo da ansiedade e atacar de várias frentes, que nem o senhor falou, né? Então, eu acho que a fitoterapia ainda tem muito para crescer, né? Mas eu fico muito contente que tem muita gente se adaptando a essa área, não só a fito, floral de bar, óleo essencial, até a reeducação pessoal, né, que a gente tem no nosso cronograma da pós-graduação, o My Foods, né, que é onde você entra na conexão do teu eu, entender para você não ficar no automático, e sim entender o que está te acontecendo em volta. E isso eu vi no cronograma, eu fiquei muito contente, porque a gente tem hora de sono, tem hora de comer, né?
hora de fazer as coisas, e isso é muito importante. Uma brincadeira legal, por exemplo, quando a gente vai comer, por exemplo, almoçar, normalmente a gente senta no mesmo lugar, na mesma cadeira. Será que a gente não vai comer mecanicamente? Né? Temos que mudar de lugar. Para quê? Para que o corpo sinta diferente. Olha que legal, né? Então, tudo isso, eu acho que na nossa pós-graduação está indo muito bem por causa disso, né, professor Rodrigo? Com certeza. Que vai mudar mesmo, né? Então, todas essas medicinas complementares aí, hoje, na atualidade, eu acho que é muito bom. Então, vamos mudar o futuro, né, da medicina integrativa. Não só com o pessoal da atenção primária à saúde, mas sim o pessoal de pós-atenção primária à saúde, né? Para que eles entendam nosso serviço também e de que forma nós podemos ajudar eles. Por quê? Se a gente conseguir fazer isso na base, né, professor Rodrigo, a gente consegue eliminar muitas despesas do governo ou dos hospitais, né, lá na frente, se a gente tratar da pessoa antes. Muita gente, né, professor? Muitos casos simples, bem orientados, bem tratados ali no começo, a gente inibe, né, desencadear vários outros problemas. A atenção primária é extremamente importante, a gente vê como é extremamente importante. Eu trabalho há praticamente 15 anos no balcão da farmácia, né? Então, sou soldado linha de frente mesmo, né? Então, eu vejo, eu vivo isso todos os dias e eu sei exatamente como é isso, como pequenas coisas, né? Como uma leve queimação no estômago, se bem tratado ali no começo, não vai desencadear uma úlcera, não vai virar um câncer lá no final. Daí, como o senhor falou, quanta economia a gente pode ter, e não é só economia, qualidade de vida, é tudo, economia, né? Eu digo economia de tempo, economia de saúde, economia de dinheiro, tudo pode ser, muita coisa pode ser resolvida, adiantada na atenção primária, né, professor? Sim, tanto é que quando você faz uma farmácia clínica, né, é uma pena, né? Até o senhor postou esses dias da resolução do Conselho Federal de Farmácia. Graças a Deus estão começando a ver que a gente tem, né, uma capacidade para fazer isso. E pelo que eu soube, tem drogarias famosas aí que vai fazer atenção primária à saúde mais eficaz, né, mais tirando o pessoal daquela triagem dos postos de saúde. Está saindo umas coisinhas assim, mas assim, ainda por enquanto. É uma coisa inevitável, né? É uma coisa inevitável, não tem como a gente voltar para trás, não tem como voltar. É ir para frente, é só isso aí. É voltar a ser farmacêutico novamente, né, doutor Rodrigo? Isso. Porque o farmacêutico antigamente era tudo, né? Era o médico do bairro, era o médico da família, né? É o cara que fazia atenção primária no bairro, né? Então, eu acho que, não desmerecendo as outras profissões, eu acho que eles também têm que fazer isso, né? Saber trabalhar em conjunto, né? Integrativo realmente com as outras profissões, e isso daí vai ser muito bom, né? E a gente poder também, né? Indicar, né? Saber fazer a indicação correta, para a pessoa correta, para essa pessoa saber que a gente sabe disso, né? Então, essa conjunção, essa sincronia, nós aí, eu acho que da pós-graduação, a gente vai ter que ir ensinando eles fazerem tudo isso, né? É aquele ditado, né, professor? Cada macaco no seu galho, né? Sim. Cada profissional da saúde no seu ramo, com a sua especialidade, né? Vamos entregar para a sociedade o master de cada profissão, né? Se ele tem conhecimento master em medicamento, entrega para ele. Tem conhecimento master em nutrição, entrega para lá. Fisioterapia para cá, enfermagem, né? Cada um com o seu. Vamos explorar ao máximo cada profissão. Isso é lindo. E você pediu para a gente falar aí sobre fitoterapia no dia a dia, né?
Aí eu nem falei com você o tema que eu estava preparando a aula de hoje, está preparando a palestrinha de hoje. Eu me lembrei uma coisa que eu falei esses dias no médico, né? Fui no urologista porque o meu PSA tinha alterado um pouco. Aí o médico perguntou para mim, que remédio você toma? Eu brincando com ele, eu falei assim, o kit idoso. Kit idoso, remédio para hipertensão, remédio para colesterol e o remédio para diabetes, né? Que é o protocolo do médico clínico geral quando a gente chega numa certa idade, né? Quem nunca? É o protocolo, infelizmente, esses remédios que a gente tem, e hipertensão é uma das iniciais, na minha opinião, né? Porque isso daí já vem com o estresse, né, da pessoa. A pessoa tendo um estresse, tendo alguns trabalhos, carga horária demasiada, principalmente hoje, que a pessoa, apesar de trabalhar em home office, trabalhar mais tranquilo, ele não diminuiu a carga de trabalho. Na verdade, ela até aumentou, né? Então, isso vai gerar não só hipertensão nesse pessoal, como outros tipos de doenças também, né? E pensando em hipertensão aí, o que a gente tem? Tem os diuréticos, né? Normalmente que os médicos passam, né? Os hidroclorotiazidas, né, professor Rodrigo Davi? Tem os inibidores, tem os bloqueadores, né? Tem os angiotensinas. Então, são um conjunto de medicamentos à base do protocolo. E como que a gente poderia fazer, né, para tentar diminuir essa carga de medicamento, né? Vamos pensar num diurético aí, né? Um chá de salsa? Cavalinho? Opa, cavalinha. Apesar que cavalinha, para identificação botânica dela, é extremamente difícil, viu? Não tente. É muito ruim. Mas, se você pensar, por exemplo, que hipertensão vem de acordo com o sal, né? O aumento de sódio, por que não fazer um sal de ervas aumentando um pouquinho de quantidade de salsa nele? Né? Então, você já tem um diurético aí para ajudar a diminuir os remédios diuréticos, vamos dizer, esses conversores, inibidores, né? Todos esses outros medicamentos de hipertensão, né? Normalmente vão atacar o sistema ali, né? Mas o médico não verifica no mapa ali, por exemplo, das 24 horas, qual é o pico dele, né? Mas o médico não explica. Por exemplo, no meu caso, eu tenho sono muito agitado. Então, meus picos de hipertensão é dormindo. Então, o que acaba acontecendo? Eu brinco com a minha mulher. O máximo que pode dar um infarto eu dormindo é se acordar do lado de uma pessoa gelada, né? Se morrendo por causa da hipertensão. Aí, nesse caso, eu penso na rafófia. Né? A rafófia é excelente, porque ele diminui a pressão e ele é sedativo. Ele dá aquela inibida no sistema nervoso central também. Junto, né? Porque você vai tomar o teu remédio de hipertensão aonde? De manhã, não é isso? Sim. Se tiver muito forte, vai tomar outro comprimido à noite. Principalmente então, diurético, né? Diurético é de manhã, vai tomar diurético à tarde, de noite, não tem como, não é possível. Aí, à noite eu tô acordado. Mas o remédio de pressão, né? Que nem eu brinco com os alunos de farmácia. Que horário você tomar? Depois de você acordar, depois de 1h30, né? Ou acordar, tomar ele, que ele vai dar o efeito daqui a 1h30 por causa do aumento de hormônio, né? Do cortisol. Mas ele não pode tomar café, porque a cafeína corta o cortisol, né? Uhum. Então... Eu falo com os alunos, professor, que eu troquei o meu café preto de manhã, né, matinal, pelo chá de chimarrão. E eles acham muito interessante, porque eu digo que eu troquei.
eu mantive a minha cafeína, né? Porque ninguém acorda sem cafeína. E eu acabei ganhando um diurético e uma bomba de antioxidantes, né? Sim, sim, é muito bom. Mas Com a eu nossa, aconselho com o nosso você, chá verde brasileiro. depois que você acordar, né? 1 hora e meia só para ingerir. Para que a Pra... gente tenha o pico do cortisol. Porque o cortisol vai ser a felicidade de você ter a vida ativa no dia. Então, não cortar essa 1 hora e meia, mesmo que não tome remédio de pressão. O difícil é esperar, né? Eu vou Vai fazer uma esse atividade física, vai fazer uma musculação ali, né? Que também é muito bom, né? Pelo menos uma caminhada. E a minha, assim, para hipertensão que eu tomo à noite, além da Rafófia, é o Crataegos, né? O Crataegos, na verdade, ele é cardíaco, né? Para batimento cardíaco. Mas olha que interessante, na medicina tradicional chinesa, ela tem outro nome, mas sabe para que é? Para estômago. Aquela sensação, sabe quando você está com gases no estômago que o paciente acha que está infartando? Uhum. Ele é para isso, na medicina tradicional chinesa. Olha que interessante. E na medicina ocidental, ele é cardíaco. Então, eu uno os dois. Aí eu durmo tranquilo, sem ter esse problema de ter esses picos de hipertensão noturna. Um outro tipo de fitoterápico muito interessante é o alho, né? Sim. Esse alho, ele é comprovado cientificamente, não só por um artigo, 2, 3, por milhares, que o alho ele é excelente hipotensor, né? Então, a gente tem aí condições de fazer muita coisa. Tem gente que pega o alho, coloca num copo d'água, né, na noite e toma, né? Hoje em dia tem as cápsulas, tem tudo, tem várias formas, né? Se a pessoa não gosta do gosto, tem 1000 opções. Né? Hoje, com as cápsulas em gel, nossa, ficou... Pelo amor de Deus, sem sabor, sem nada, sem cheiro, é só querer. É a mesma coisa que acontece com que eu estava dando aula, eu comentei, né, com os alunos, o biotônico Fontoura, aquele óleo de fígado de bacalhau, né? Todo mundo já fez aquela cara de nojo, cara querendo tampar o nariz, só de ouvir, né? Hoje está tudo na cápsula, né? Gel. E a gente brigando por substituição do ômega 3 aí, pô, vai tomar um óleo. Hoje em dia o mertiolate nem arde mais, professor. Poxa, o mertiolate nem arde mais, pelo amor de Deus. Tá tão fácil. Você é da época do metiolate, né, Rodrigo? Eu sou da época do iodo. O iodo doía muito mais, viu? O mercúrio também sou da época do mercúrio também. Mercúrio falava. Né? Então, você vê que você pode ter conjunções com a fitoterapia e conciliado com a fitoterapia para que você possa ter uma redução do medicamento. Casos leves, médios, né, professor? Quantas opções nós temos? Sim, sim. Isso só na hipertensão, né? Da fase dos 3 medicamentos do kit idoso, né? E agora passando aí para o colesterol, né? As estatinas da vida, né? Nossa! Que eu vou falar, civastatina eu tomava uma época que eu falei, meu Deus do céu, que diabo é isso? É água? Né? Não resolvia em nada no meu colesterol, né? Mas não era porque não resolvia no meu colesterol. Eu comia pão, eu comia bolo, eu enchia meu café de açúcar. Poxa, o colesterol, né? O pessoal mais leigo aí é derivado porque aumento de triglicerídeos, né? E aí, tendo o colesterol ruim aí em alta dosagem. No colesterol já entra mais uma coisa alimentar. Mas fitoterapia não deixa de ser alimentar, né, professor Rodrigo? Sim, com certeza. Porque se a gente consegue, né, melhorar aí a alimentação e adicionar coisas fitoterápicas, alimentos fitoterápicos dentro da nossa alimentação, a gente vai perceber que em cima do colesterol a gente tem um recurso muito bom,
Nessa brincadeira que eu falei pro professor, da troca do café pelo chá de erva mate de manhã, eu percebi, depois de um tempo, uma grande melhora nos triglicerídeos e HDL, principalmente, nos meus colesteróis, diminuíram muito. E assim, como o senhor falou, né? Eu coloquei um alimento, um fitoterápico, um alimento funcional no meu dia a dia, né? Um nutracêutico, digamos, né? Sim, sim. Quando eu dou aula para o pessoal da pós-graduação do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, professor Rodrigo, o pessoal só fica com chimarrão, né? Ah, imagina! E quando eu fui dar aula presencial lá, eu não entendia, porque no hotel tinha uma autoclave no hotel. Não sei se o senhor já foi dar aula no interior do Sul, do Rio Grande do Sul, tinha uma autoclave no hotel. Não, lá qualquer lugar que tu passa tem água fervendo? Para isso? Tinha uma autoclave. Eu olhei aquilo lá, isso aqui é uma autoclave, vocês vão esterilizar o quê? Não, isso aqui é para a água do chimarrão mesmo. Aham. O pessoal ia lá no hotel assim, abria a torneirinha da autoclave e tirava água quente. E a erva mate é sensacional, né? Meu Deus, eu defendo muito. Eu não gosto de tomar o chimarrão, eu gosto de fazer o chá, mas olha, é sensacional. Mas imagina, a autoclave, a temperatura que chega a água por causa da pressão, né? Aí joga na garrafa térmica, dura o dia todo, não dura quentinha? Imagina! Desse jeito, eu até estranhava ali, mas depois você vai acostumando com os hábitos. Mas, por exemplo, aí adicionar aveia, né? E se a gente ia pensar na aveia, também temos a farelo de trigo, né? Que é muito bom. Principalmente no trânsito intestinal, né? Tem que tomar água, é claro, mas o farelo de trigo, que é muito utilizado para ração animal, principalmente cavalo, ele é excelente para você colocar em cima de uma bananinha e toma água. As fezes saem até untadas de óleo, de um óleo de cadeia curta, muito bom, que na época que eu fazia farmácia tinha uma professora que estudava o farelo de trigo e através desses óleos de cadeia curta como anticancerígeno de colo de reto, né? Imagina! Por quê? Porque ele... É difícil falar, né? Mas as fezes, né? Porque eu sou mais bioquímico, né? Quando a gente faz aí análise de fezes, né? Então vai ver a textura das fezes, ela realmente fica mais oleosa. Nada. Então é muito bom. E hoje em dia é o psyllium, né? Que está na moda, né? Para colesterol, para um monte de coisa, né? Então eu acho que aí, em termos de planta, no colesterol está mais baseado nos alimentos e a adição de fitoterápico dentro dos alimentos, né? Na minha opinião, aí você conseguiria muita coisa. E reduzir, né? Fazer uma reeducação alimentar, na verdade, né? Sair da farinha de trigo. Não é que a farinha de trigo ela é ruim, né? Eu acho que a modificação genética para ter uma farinha de trigo, que ele não se altera, né? Em termos de temperatura, e isso foi modificando a molécula da farinha de trigo, onde deixou moléculas menores e dá o processo inflamatório no nosso intestino, né? Então, isso aí temos que rever. Então, aí fugir disso daí mesmo, trocar por farinha de aveia e outros tipos de farináceos que não sejam tão industrializados, né, como fitoterápico. E outro kit aí do nosso dia a dia aí realmente é o do diabetes, né? Hoje a gente poderia aí falar das metforminas da vida, né? A primeira linha de frente aí é a metformina, né? E quando a pessoa piora, a insulina. Mas também aí segue a linha da alimentação, né? A redução de açúcares, né? A pessoa fala em chá, né? Uma infusão ou uma decocção, quer botar açúcar, né? Já comecei errado.
Aí, aí você fala na decocção, você pode ser com açúcar? Não, não pode ser com açúcar, né? Então a pessoa dá risada, mas como que eu vou tomar essa água quente, cheia de plantas, sem açúcar, meu Deus do céu, né? Não, tem que ser sem açúcar, né? Não dá, né? Porque se você pensar bem, né, na nossa legislação, a gente tem uma questão do sal, né? Você só pode tantas gramas de sal por dia, não é isso? Sim. Mas o açúcar também é um veneno. Muito, né? E quanto a legislação proíbe até quanto? Não tem uma legislação que obrigue você a tomar no máximo, vamos dizer, 5 gramas de açúcar? Que nem vamos entrar que nem na questão, dar um salto aqui, né, professor? A questão do álcool, né? A pessoa vai no supermercado falando do açúcar. Se eu quiser comprar tantos alimentos açucarados, eu compro. Se eu quiser comprar tantas garrafas de álcool, eu compro. Cadê o limite para isso tudo, né? Coisas tão perigosas. Sim, então isso daí eu acho que teria que ter uma legislação específica, mas o lobby do açúcar é muito grande, né? Então, por isso que não determina. Então, se puder o zero açúcar, sim. Né? Esses dias eu fui tomar um cafezinho com leite com minha filha num barzinho de esquina, depois do tratamento dela, né? Aí eu pedi 2 cafés, a mulher trouxe lá o café, falou assim, olha, tá sem açúcar, né? E como ela viu que tinha uma criança junto, né? Já trouxe o açucareiro. Aí a minha filha falou assim, não, eu não tomo com açúcar. A mulher olhou assim, como você não toma com açúcar? Eu falei assim, não, eu já me acostumei a tomar sem açúcar. O leite já é doce. É uma proteína animal doce, né? É a mesma coisa que fazer um churrasco, né? Antigamente eu, por exemplo, untava de sal, né? Hoje eu faço sem sal e depois jogo um pouquinho de sal de parrilha ali, tá muito bom demais, né? Tá bem na hora ali, né? Acabou. Não precisa de tudo aquilo. Então tem muita coisa que a gente trabalha em excesso, né? O açúcar é bom, o sal é bom, o óleo é bom. São fitoterápicos, são conservantes, né? Na farmácia a gente trabalha como conservantes. Óleo, né, que é a gordura, o sal e o açúcar. São todos conservantes. Entendeu? Então, daria para fazer como conservante, mas a gente ingere eles demais aí. E nesse caso aí, a gente teria que entrar com algumas coisas mais anti-inflamatórias, né? Cúrcuma. Para diabetes, eu gosto do melão de São Caetano. Né? O melão de São Caetano, eu acho que é um dos fitoterápicos, tanto é que não é brasileiro, ele é do Ocidente, mas dá muito bom resultado. Aqui no Brasil, a gente tem uma planta que chama... O nome dela é insulina. Insulina, é verdade. Que é muito bom também, né? A cúrcuma já é um negócio mais de um processo inflamatório, então aí talvez entrar na alimentação é de um bom tamanho, né? E gozado, né? Uma planta chamada insulina brasileira e a gente não dá muita vantagem para ela, né? Quem será que veio primeiro, a insulina ou a insulina brasileira? A insulina já vem há muito tempo, né, de estudo, né, pela farmácia aí. Então, todos esses fitoterápicos aí, se a gente pensar num kit, né? E se a pessoa quiser trabalhar com fitoterapia aí com uma pessoa mais, assim, um pouquinho de idade, já 40, 50 anos de idade aí, que já começa a se utilizar de alguns medicamentos do kit idoso, a gente poderia trabalhar na atenção primária à saúde baseado nesses fitoterápicos, né? E uma aluna da nossa pós-graduação, ela é enfermeira neonatal. E eu comentando de fitoterapia, né, não era específico, era sobre os MIPs, então a aula não entrei muito, que o Daniel Kim, esse coreano que fez eu experimentar todas as ervas, ele tinha um combinado
que ele chamava de number one, né? Para ele falava, my number one. É o pinho-insan. O pinho-insan, ele é baseado na casca de laranja, professor. Aonde que ele, através da casca de laranja, por exemplo, que a pessoa tem diarreia excessiva, às vezes tem gente que tem tanta diarreia que toma um comprimido e o comprimido sai pelas fezes inteiro. Chá de casca de laranja, coisa mais fácil. Tá certo, tem a erva certa, porém, eu gosto de chupar laranja, aquela que abre em 4 e come o bagaço para melhorar o trânsito intestinal, aproveitar toda a vitamina C dela. Eu pego a casca de laranja, seco e faço meu chá de laranja. Por quê? Eu consigo regular todo o meu intestino. E justo essa enfermeira falou assim, poxa, professor Flávio, o senhor falando agora, veio uma questão na minha cabeça aqui, que toda criança neonatal, quando está na UTI, e tem problema na região do digestório, ele não aceita bem os tratamentos, por exemplo, de antibiótico terapia ou coisa parecida. Olha que interessante, né? Então, ela já ligou que a fitoterapia, se a gente consegue melhorar o trânsito intestinal, melhorar a qualidade dos intestinos, né? Estômago, intestino delgado, intestino grosso, você vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque hoje em dia eu não penso mais na longevidade, né? Eu penso na qualidade de vida que eu vou ter aos 70, aos 80 anos, eu estou andando, né? Que não adianta chegar a 70, 80 anos de idade na cama, né? Vamos por partes, né? Então, nem o Jack, nosso amigo Jack, vamos por partes. Mas realmente é bem baseado nisso, né? Na qualidade de vida que você vai ter. Você, quando passou a tomar o mate, você está tentando melhorar o quê? Melhorar o teu intestino. E isso daí para você vai ser muito bom. Vai começar a emagrecer, você vai começar a digerir os alimentos de melhor qualidade, vai ter melhor absorção. Então, isso que a gente também tem que pensar muito, de que tipo de fitoterápico a gente pode adicionar para melhorar essa qualidade. Eu me adaptei ao casca de laranja um dia, se você quiser, experimenta fazer, é fácil de fazer. Eu vou dar uma olhada nessa aí, eu fiquei interessado. Tanto é que eu acho que foi num WhatsApp que a menina perguntou o que ela poderia dar de chá, e minha indicação foi a casca de laranja, né? Por quê? Preparar o intestino, o estômago, para que ela possa fazer a reeducação alimentar, né? E você aconselhou a erva, né? Aí eu aconselhei uma melissa, porque eu pensei, se é uma pessoa obesa, ela deve ter problema de ansiedade e compulsão de alimento. Aí eu não colocaria a erva mate, que ele é mais tônico, né? Ele tem um pouquinho mais de cafeína. Eu adicionaria a melissa para diminuir a ansiedade dela. Não, tem bastante cafeína, né? A erva mate, meu Deus. Dá uma bombada, né? Dá uma bombada. Cafeína, acorda, vou pro banheiro, é tudo, é diurético. Nossa, então você percebe que a tua qualidade de vida vai melhorar, né? Então isso, até a pele, né, melhora. Sim. Cabelo, você pode perceber que às vezes você tem que lavar mais o cabelo porque ele ficou mais oleoso, né? Ele tem mais resistência no cabelo. Então tudo isso vem a juntar, tá? Na movimentação intestinal aí. Daria para falar horas sobre fitoterápico para intestinos, né? E aí, assim, na minha posição ainda no meu dia a dia, já com os meus 60 e poucos anos aí, questão de imunidade, né? Eu, devido ao estresse, eu pegava muito resfriado em sequência, né? Então, eu também tomo uma tintura baseada no quê? No alho, né? Alho, anis estrelado, gengibre, alcaçuz e equinácea, né? E isso daí dá uma sustentada na minha imunidade. Tá? Por quê?
se você vê a medicina tradicional chinesa, né, a medicina ocidental, eles vogam o quê? Não é tratar a doença, é tratar o indivíduo para quê? Para que ele esteja forte, para que não pegue a doença. Entendeu? Eu não sei, não é da época do Rodrigo, provavelmente. Mas sabe quando a Yakult trouxe o leitinho fermentado e falava dos lactobacilos vivos? Sim. O pessoal dava risada da cara do pessoal aí, né? Lactobacilos vivos é excelente para o intestino. Hoje a gente usa o psyllium também como intestino, a gente usa outros tipos de fitoterápico para intestino. Mas olha que interessante, isso daí quando apareceu o Yakult. Tomei bastante Yakult, né? Barbaridade. Você tomou bastante. Quando apareceu heterogermina. E você vê que a própria fabricante trouxe aquele Tafman E, que é a base do quê? Oh, meu Deus do céu. Complexo B, né? Aquilo. Oi? Complexo B, não é? É complexo B, mas eles botam algumas ervas também como... Tem. Verdade. Sim, ele coloca umas 4 ou 5 ervas ali de tônico, né, que são excelentes para você... Extratos vegetais aromáticos. Isso. A, C, complexo B, vitamina E, mel de abelha e extratos vegetais aromáticos. Verdade. Aquilo lá tinha um cheiro... Tinha, mas também você tomava um negócio daquele lá, você já tinha mais ânimo para trabalhar, ânimo para fazer uma série de coisas quando você estava desgastado, né? Ervas aromáticas, guaraná, erva doce, cravo da Índia, gengibre e canela, dentro do Tafman. E aí, nesses lugares aí, eu até adicionaria o ginseng, né? Ou a fáfia paniculata, né? Que daí é um boom nos tônicos aí do indivíduo. Outra coisa, que é a primeira vez que você está falando pessoalmente comigo, Rodrigo, mas você vê que eu sou meio agitado, né? Eu quero fazer tudo antes, você já percebeu, né? E eu tenho minha tintura, né, que é baseada na valeriana, molungum, passiflora e a espinheira santa, né? Então, eu fico ali no balancete, né? Para quê? Para que eu tenha um controle aí das minhas emoções, porque eu já cheguei da aula de fitoterapia, né, de farmacobotânica, uma vez para os alunos de farmácia, e eu estava lá na lousa, escrevia, dava aula. Aí o aluno chegou para mim que já conhecia, professor, hoje a aula foi punk, hein? Aí quando eu olhei para trás na lousa, eu tinha dado 3 aulas e uma aula só. Meu Deus do céu. Professor, eu também tenho que tomar uns ansiolíticos, que é complicado. Já tomei vários também. São kits, né? Kits. A erva de São João, uma vez eu comprei, fiz um chá daquilo e tomei à vontade, assim, nossa senhora. Na época do mestrado, a professora teve que me ligar para me acordar. Rodrigo, onde é que tu tá? Estamos aqui te esperando. Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Mas aí você vê, né? Hoje, por exemplo, a valeriana precisa de prescrição, né? Para você pedir na farmácia de manipulação. Tem, a valeriana é faixa vermelha. Isso mesmo. Professor, tem uma colega aqui perguntando para a gente. Vamos fazer as perguntas, né? Falar nisso, eu só falo se eles não fizerem pergunta. Ela falou assim, professor Flávio, como trabalhar com fito na AB se ainda temos poucas secretarias de saúde que investem nisso? Complicado, né, professor? O problema maior é isso. Ainda estamos engateando, né? Agora que chegamos na medicina integrativa, talvez vocês que estão aí no mercado atualmente se especializando nisso vão pegar uma saúde pública diferenciada, aceitando
utilizar florais e bás, aceitando utilizar óleo essencial, utilizando fitoterapia, né? Mas isso aí vai muito da educação de quem está lá em cima, né? De permitir a gente fazer o que a gente sabe fazer. Mas baseado nessa valeriana, eles já perceberam que o fitoterápico funciona. Já pegaram o fitoterápico, já tarjaram ele, por quê? Ele é o quê? É o extrator de um medicamento psicotrópico. Eu dou valeriana para diminuir meu psicotrópico, né? E ele é muito mais estável do que o psicotrópico. Professor, eu gosto muito, né? Eu trabalho em farmácia, né? Balcão de farmácia há 15 anos. Eu gosto muito de fazer com os alunos esse link da fitoterapia com a farmácia, né? Com produtos comerciais, para a gente ver, para trazer um pouco dessa seriedade, né? Para o aluno entender que, poxa, o fitoterápico ele é um medicamento. Medicamento não é só aquilo que está na caixinha, né? Porque a gente tem aquela ideia de medicamento bom, medicamento eficaz, é o que está na caixinha, que está lá na farmácia. O fitoterápico né, como eu digo, é um negócio meio místico, é o chazinho da vovó e tal. Eu costumo muito nas aulas trazer essa ideia de, que nem o professor está falando, a valeriana. Pô, a valeriana está lá na farmácia, ela tem tarja vermelha, gente. Ela é um medicamento. Outro exemplo fortíssimo, por exemplo, anteontem estava atendendo uma cliente que ela tem artrite reumatoide, né? E ela usa a garra do diabo. Ela estava desesperada atrás de um anti-inflamatório, que ela não queria usar corticoide, ela não conseguia mais tomar, né, anti-inflamatórios tradicionais, inibidores da COX-1, diclofenac, ibuprofeno, por causa da questão estomacal dela. Eu indiquei a garra do diabo para ela fazer um uso, para permitir um uso prolongado. A cliente, sim, ela está em outra vida, sem efeitos adversos. Ela tem um anti-inflamatório que pode ser utilizado a longo prazo, e, né, e ela nem sonhava que existia um fitoterápico numa caixinha, em comprimido puro, fitoterápico puro, e isso, fitoterápico puro, consagrado. Então, eu gosto muito de trazer essa questão. E eu acho que isso também meio que traz uma luz para a dúvida da Carla, né? Como que a gente pode trazer a fitoterapia para a saúde, né? Essas questões, principalmente questões municipais, é muito difícil. Porque na maioria das vezes, o responsável pela saúde municipal, estadual, federal, né? O político, digamos, ele que está responsável, ele nem tem conhecimento de saúde. Se o próprio profissional da saúde já não tem muita crença na fitoterapia, né, por falta de informação, digamos, por ignorância mesmo, imagina a pessoa que não é da saúde. Então, é difícil, é complicado. Como o professor falou, é um trabalho de formiguinha, aos poucos. Nós, profissionais de saúde, temos que ir trazendo isso, investindo, reforçando, insistindo nisso. E outra coisa, estamos no Brasil, é uma biblioteca de moléculas à nossa disposição. A gente tem que investir nisso, porque é benéfico, é saúde, né? Isso aí, professor. É que você falando nisso, há uns 3 ou 4 anos atrás, num congresso, falando do Rename, né? E a espinheira santa, em comparação ao omeprazol. O omeprazol fabricado pelas indústrias saía na época 0,16 centavos, né? O omeprazol. A espinheira santa saía em volta de 3,70. Né? E é difícil, né, professor, trabalhar com controle de qualidade de fitoterápicos, né? A gente vê, fitoterápico a gente tem que ter um extremo controle de qualidade. As pessoas acham que, não, vou usar camomila. Tá, vai ali, colhe a camomila, né, que nem diz uma professora minha, daí joga secar o pé de camomila em cima do telhado, deixa ali 15 dias secando em cima do telhado, pegando chuva, sol, meteoro, trovoada, tudo mais, depois vai lá, tira a camomila, faz um chá. Não tem nada ali dentro. Ali tá tudo morto ali dentro, né? Como é que vai ter qualidade ali dentro? É isso que melhorou na farmácia de manipulação, ele entrar naquela RDC de indústria, né, professor Rodrigo? Que isso força, né, a farmácia a ter produtos bons.
Isso, daí traz seriedade para o assunto. Sim, sim. Então, e fitoterápico tem, é que não tem da forma como a gente visualiza o fitoterápico. Uma que eu gosto muito, eu sempre esqueço o nome, aquele para melhorar a imunidade de criança, eu sempre esqueço o nome dele. O Imunoflan é o Caloba, que é o, né, o Caloba, o Imunoflan e o Incan. São esses três que tem na farmácia. O Caloba eu gosto muito dele, e é fitoterápico. Fitoterápico, imunomodulador potente, né? E a eutanásia que o professor falou, né? Sim. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que ensinar também os médicos a prescreverem os fitoterápicos. Então, por isso que talvez vai demorar um pouquinho mais para que a gente possa ter isso no SUS, nos postos de saúde, nesses locais. Professor, acho que a gente vai... O papo tá bom, mas estamos quase encerrando, né? Ver se alguém não quer fazer mais uma pergunta antes de a gente se encerrar. Eu acho que tinha que ser mais umas 2 horas a mais aí. Se deixar o professor falar, já é 2 dias falando. Professor. Ah, não, se juntar nós dois, a gente fica uma semana aqui falando, eu acho. Eu falei para você, eu sou suspeito em falar em fitoterapia. Eu também. Meu Deus do céu. Meu mestrado foi na área na fitoquímica, então... O meu foi em Calendula officinalis, só que não saiu no meu mestrado Calendula officinalis por causa que era um processo de patente. Então, eu fiquei com o mel própolis, né? Tanto é que nós temos um professor excelente em própolis aqui, né? No curso de pós-graduação, né? Professor Niraldo? Né? Niraldo. Professor Niraldo, foi meu professor, meu Deus do céu, né? O cara... Professor Niraldo, eu trabalhei com a própolis marrom para pasta de dente, se eu não me engano, com ele. Lavar a vidraria de própolis é o cão chupando manga, mas aprendi muito sobre própolis verde, própolis vermelha, própolis marrom, professor Niraldo, excelente. Tanto é que esse projeto de Calendula officinalis era do professor Niraldo. Para você ter ideia, que ele não deu o segmento em si, mas era para Calendula officinalis extraído em óleo de girassol, para você ter ideia. O professor Niraldo vai dar a próxima disciplina do curso, professor. Eu vi, eu aproveitei para dar uma olhada nos profissionais lá do nosso curso, falei assim, deixa eu ver quem está aqui para poder, né, aumentar o volume aí desses professores aí que são muito excelentes também. Tirando eu, o resto é só... Não, você tem a tua vontade. Você tem a tua vontade também. E olha que interessante na pesquisa, né, de plantas aí. Você sabia que fazer... passar o óleo de girassol no dente, assim, sabe como se a gente estivesse cuspindo para fora e voltando, até ele virar líquido, melhora a gastrite? É? O óleo de girassol. Tem artigos científicos dos Estados Unidos comprovando isso, é muito interessante. Eu falei assim, olha, e aí você fala, óleo de girassol é industrializado, tem ativos, vou falar para você, porque antes de fazer a minha pesquisa, eu tive que pesquisar o óleo de girassol. É de uma marca famosa, para que não tivesse danos, mas excelente qualidade em termos de flavonoides, uma série de coisas do girassol. Ele vem nos flavonoides ali, interessante. Tá certo que quando aquece essas coisas, a gente tem perda, mas... Perde. Mas é excelente o óleo de girassol. É que a gente usa os óleos de forma errada, né? Que os óleos, na verdade, deveria ser crus, né? Não, a gente não poderia aquecer, né? A gente perde muita coisa dessa. Eu li umas questões desses óleos, né? Tipo, a gente fala do óleo de soja. Óleo de soja é muito perigoso. O bom é o óleo de canola, óleo de milho, esses outros óleos. Mas todos esses outros óleos, eles são feitos a quente, né? Então... E você sabe que óleo de canola não existe, né? Não existe? Não. Canola ali é canadense, norme, tec, não sei o que lá. É uma normativa do Canadá. Aí vem como canola. Barbaridade. Não, o meu ramo é medicamento mesmo, porque é alimento.
Tem que estudar um pouco mais. Porque imagina a planta canola para você extrair um óleo. Pois é, né? Que o certo, daí como eu falei, certo seria imaginar frio para preservar as moléculas. Agora, esquentou, quando a gente fala esquentou, tudo que foi, principalmente flavonoides, essas moléculas, né? Os polifenóis aí vão embora rapidinho. Tudo teria que ser prensado, né? Professor, então vamos encerrar, né, professor? Achei que foi pouco tempo, precisava de mais umas 6 horas aí. Quem sabe a gente pede para o professor Carlos liberar umas 6 horas de webinar para a gente, em especial, para a gente fazer um intensivão de fitoterápicos. Professor, eu agradeço muito, muito mesmo a sua presença, a sua disponibilidade. É um prazer imenso conversar pessoalmente à distância com o senhor. Mas uma hora a gente se encontra, Rodrigo. Uma hora a gente se encontra pessoalmente, com certeza. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui conversando, trazendo essas informações com muito prazer, do fundo do coração mesmo, né? Somos apaixonados pela fitoterapia, nós não estamos aqui falando como profissionais, só como profissionais, mas sim como amantes desse conhecimento, tá? Aproveitem, façam o curso de pós-graduação em fitoterapia, de prescrição de fitoterápicos da Santa Casa. Nosso corpo docente é esplêndido, profissionais mais do que uma experiência, uma bagagem mais do que impossível, indiscutível, né, a capacidade deles. Então aproveitem, façam, será um prazer. Muito obrigado pela presença de todos. E nossa webinar ela tem um certificado, nós disponibilizaremos o endereço do certificado. Eu não estou conseguindo postar aqui no comentário, mas em breve a gente posta para vocês, tá bom? Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Professor, boa noite. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.